Olá, aluno interativo, eu sou Rodolfo Hiroshi, professor de História do Ensino Médio e trabalharemos hoje com conteúdo do segundo ano do Ensino Médio, República Brasileira, de 1889 a 1930. Pessoal, vamos lá, vamos trabalhar hoje com República Brasileira. E é o seguinte, nós temos que lembrar que houveram alguns fatores que influenciaram no fim da monarquia e que geraram aí a proclamação da República. Que fatores foram esses? Vamos fazer uma rápida revisão. Nós temos aqui militares descontentes pós-Guerra do Paraguai, que estavam, de certa forma, desprestigiados durante o governo do Dom Pedro II, tá? Nós temos aqui o surgimento de uma nova elite, que é a elite, a oligarquia cafeeira. Então, que é um pessoal aí que começa a trabalhar com café e que começa a ter muito lucro, muita influência. E nós temos um fato, não esqueçam nunca, que o ano anterior à proclamação da República, no caso o ano de 1888, foi o ano da abolição da escravidão. Então, aqueles traficantes de escravos ficaram extremamente descontentes com o governo do Dom Pedro II por conta da abolição dessa escravidão, tá? Então, nós temos aqui um outro fator que vai se aliar a esses outros dois, que é exatamente a divulgação de ideais republicanos, tá? Que eles vão confrontar esse ideal monarquista, que são os dois sistemas políticos que estão em disputa aqui nesse momento, e nós temos principalmente a figura do professor Benjamin Constant. Quem é esse cara? Esse cara é um militar de carreira, tá? Mas ele era mais focado na área do ensino, ele era um professor militar da Academia do Rio de Janeiro, então ele começa a divulgar esses ideais, especialmente para uma oficialidade do exército mais jovem, que era mais aberta a esse tipo de influência, a esse tipo de ideal. Tá? Nós temos também outras três questões aqui, também importantes. Uma delas é a questão da saúde do imperador. Dom Pedro II já estava em idade avançada, o Dom Pedro II encontrava-se com um caso provável de diabetes já crônico, tá? Então ele era um cara que na verdade não estava mais apto para tomar as decisões mais importantes da nação. E nós temos um fato curioso também, que é a questão da sucessão. O Dom Pedro II, ele tinha duas filhas mulheres. No caso de um falecimento, quem assumiria seria o esposo de sua filha mais velha. No caso, um nobre francês, chamado Gastão de Orleans, que inclusive foi general na Guerra do Paraguai, mas esse nobre francês, um conde deu, era um cara que provavelmente assumiria o trono no Brasil, e era algo que tanto a elite quanto os próprios brasileiros não gostariam de ter nesse momento um estadista francês no lugar do Dom Pedro II. E a última questão é a questão religiosa. A questão religiosa, na verdade, envolve aí uma disputa entre a Igreja Católica e a maçonaria, que acabou gerando um posicionamento do Dom Pedro II favorável à questão da liberdade da maçonaria, que acabou deixando os religiosos católicos um pouco insatisfeitos com essa postura do Dom Pedro II. Então todos esses elementos foram fundamentais aí para o famoso 15 de novembro de 1889, ok? Nós temos a figura principal também do Deodoro da Fonseca, que era um marechal mais de tarimba, era um cara mais presente aí nessa força militar, coisa que o Benjamin Constant não tinha. Tá? É por isso que nós temos a liderança do Deodoro da Fonseca no 15 de novembro de 1889. Então é o seguinte, nesse período nós temos o começo da República Brasileira e ela pode ser dividida aí em duas fases. A República dos Marechais ou República da Espada, que nós temos de 1889 a 1894, exatamente, dois marechais como presidentes brasileiros, os dois primeiros presidentes, lembrando, foi o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que eram marechais, tá? Se você está se perguntando o que é o marechal ele é um general que já participou de uma guerra, no caso os dois lutaram na Guerra do Paraguai, então esses dois eles têm uma patente, eles têm a patente mais alta do Exército Brasileiro, ok? E em 1894 nós temos, através da Revolta da Armada, o começo da chamada República Oligárquica ou República Velha, tá? Que é o período onde prevalece a característica principal da República do café com leite. Essa aí vocês lembram muito bem, e inclusive é um conteúdo extremamente cobrado aí a nível Enem, ok? Então, de certa forma, nós temos que entender que no primeiro momento tem aqui a proclamação da República, a formação de um governo provisório liderado pelo próprio Deodoro da Fonseca, tá? E aí
Ele governou através de decretos-leis. Nós temos um fato chamado de encilhamento. Na verdade, isso aqui foi uma atitude desastrosa do ministro da Economia, Rui Barbosa, onde ele injetou na economia um dinheiro que acabou sendo utilizado não para o desenvolvimento da indústria, mas acabou sendo utilizado para outros fins, que acabou gerando um aumento de inflação. Enfim, veremos isso depois com mais calma, tá? E nós temos aqui a proclamação da promulgação, da segunda Constituição brasileira, a Constituição de 1891, que exatamente vai trazer todas essas transformações do antigo Império Brasileiro, da antiga monarquia, para a República Brasileira, tá ok? E aí nós temos sucessivamente os dois presidentes, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, certo? E nós temos também características principais deles que veremos com mais carinho depois. Então eu vou adiantar só um pouquinho para a gente compreender que após essa República dos Marechais, nós temos aqui o começo da República Oligárquica. Essa foto, ela exemplifica muito bem aí essa elite que vai assumir o poder no Brasil, que é exatamente ligada à produção de café. São os cafeicultores, são os chamados barões do café. Então é essa galera que vai assumir aí, a partir de 1894, o poder no Brasil. Como? Eles vão estabelecer um sistema bem interessante. Eles vão estabelecer o sistema conhecido como política do café com leite. Que na verdade ele pode ser dividido da seguinte forma, tá? A nível federal, nós temos a famosa política do café com leite, que é uma alternância entre presidentes que eram apoiados pelas elites ou de São Paulo ou de Minas, no caso, representadas pelo Partido Republicano Paulista e pelo Partido Republicano Mineiro. A nível estadual, dando suporte para esses presidentes, apoiando em suas candidaturas, nós temos uma prática conhecida como política dos governadores, que é um compromisso entre o governador e o presidente, total apoio dos deputados e senadores para esse presidente e o próximo que será indicado, certo? E a base de todo esse sistema é o famoso coronelismo. O que é o coronelismo? São os coronéis locais, regionais, que através do famoso voto de cabresto vão estabelecer um sistema onde eles vão sempre eleger aqueles que eles querem, tá? Então isso é chamado também de clientelismo político, troca de favores políticos. Então através desse sistema nós temos aí o emparelhamento do Estado desses barões do café que sempre estarão sendo eleitos como presidentes do Brasil. Então existem algumas charges que geralmente caem nos vestibulares e no Enem sobre o coronelismo, sobre o voto de cabresto, e que se a gente analisar a gente vai perceber que é uma prática de certa forma ainda existente no Brasil atual, infelizmente, né? Então nós temos aqui todos os presidentes, é óbvio que eu não falarei todos eles, mas só para vocês compreenderem, não é necessário esse presidente ele ter nascido em São Paulo ou em Minas. O importante é ele ter o apoio dessas duas elites, tá? Então nós teremos aqui de forma resumida dois rompimentos entre essas elites. Um primeiro momento na eleição do Hermes da Fonseca, que é um militar, então nós temos novamente os militares no poder com o Hermes da Fonseca, tá? Que é exatamente num primeiro momento de rixa, de briga do Partido Republicano Paulista e Mineiro, mas depois eles reatam, tá? E nós temos, curiosamente, também um presidente paraibano, que foi o Epitácio Pessoa. Aí você se pergunta, ora, mas como paraibano, se é política do café com leite, São Paulo e Minas? Mas é simples, é aquela questão que eu falei, exatamente da influência que é proporcionada por um ou por outro estado. Tá? Apesar dele ser paraibano, ele estava ali amando, a serviço das elites paulista e mineira, tá? Então, na verdade, o fim disso tudo só ocorrerá num segundo momento de briga entre essas duas elites, que é exatamente quando o Washington Luiz, o último presidente da República Velha, vai indicar como candidato um paulista que não era apoiado pela elite mineira. Então isso provoca aí uma racha, é o período que nós temos a formação da Aliança Liberal. A Aliança Liberal, só lembrando, vai colocar como candidato a presidente para concorrer contra o Júlio Prestes o Getúlio Vargas, como candidato a presidente, e como vice o João Pessoa. Tá? Então nós temos aí a Aliança Liberal sendo representada pelos estados Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, que rompeu nesse segundo momento com São Paulo também. Essa eleição foi curiosa, nós temos uma vitória do Júlio Prestes, né? Apesar das fraudes eleitorais, ele venceu, mas é óbvio que um evento aí vai marcar grandemente o que vai gerar a Revolução de 30 e o rompimento total, que é exatamente a morte do João Pessoa.
Mas só lembrando, existem alguns movimentos sociais extremamente importantes que ocorreram nesse período. Nós temos o movimento do cangaço, também chamado de banditismo social, que ocorreu aqui nessa área do Nordeste. Nós temos aqui a Guerra de Canudos do Antônio Conselheiro, na Bahia. Nós temos a Revolta do Contestado, na região que divide ali Paraná e Santa Catarina. Nós temos greves operárias que ocorrerão no ano 1917 em São Paulo, no bairro da Moca, influenciados também pela Revolução Russa. Nós temos a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro. Então nós temos alguns movimentos sociais extremamente importantes que podem ser divididos, inclusive, dessa forma aqui, ó, movimentos rurais e os movimentos urbanos, das quais veremos detalhadamente de um em um durante o período das aulas, tá? E para finalizar, nós temos que lembrar que surgiu um movimento muito importante contrário a essa política oligárquica, essa política do café com leite, que é o chamado tenentismo. O que foi o tenentismo? Então foram oficiais, foram tenentes do Exército, que estavam extremamente insatisfeitos com essa situação política, onde sempre era eleito alguém apoiado por São Paulo ou por Minas, junto com uma classe média que também encontrava-se da mesma forma insatisfeita, que vão acabar gerando um movimento extremamente forte de oposição a esse movimento do café com leite, tá? Então aí, já finalizando, nós temos a morte de João Pessoa, que apesar de ter sido um evento regional, acabou ganhando proporções nacionais. Getúlio Vargas conseguiu se aproveitar muito bem disso, tá? Então ele vai, através desse evento, ter o apoio de uma boa parte dos militares e de uma boa parte da população brasileira em seu favor, contra as oligarquias, contra a política do café com leite. Então nós temos aí a famosa Revolução de 1930. E a Revolução de 1930 ela vai acabar com a República Velha, ela acaba com o período da política oligárquica, ela vai gerar um momento curioso no Brasil chamado de vazio no poder. Então esse momento de vazio no poder, de surgimento de uma transição política, nós temos aí o preenchimento através da figura do Getúlio Vargas, dando início a uma nova fase política chamada de populismo. E isso já é assunto da Era Vargas, das quais você poderá acompanhar em outros momentos. Então você pode ver essa e outras aulas no nosso site e até a próxima.